Olá, eu sou a doutora Janaína Roldão e este é o canal Café Jurídico com Roldão Rabelo Advocacia. Olá, eu sou a doutora Lenise Rabelo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Hoje gravaremos mais um episódio da série Burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Essa síndrome leva o profissional ao esgotamento físico, emocional e mental. E diversos são os fatores. Pode ser em relação à carga horária, assédio moral, cobranças, metas e até o assédio moral. Estima-se que 30% dos trabalhadores estão acometidos com essa síndrome, sendo que o Brasil é o segundo colocado com mais casos no mundo, perdendo somente para o Japão. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo como convidada a doutora Isabela. Ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva, residência médica em Psiquiatria pelo Hospital Regional de Presidente Prudente, título de especialista em Psiquiatria pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria e ela tem especialização em Psicogeriatria pela Unicamp. Olá, Isabela, seja bem-vinda ao nosso canal. Poderia falar um pouquinho sobre você? Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui para falar de um assunto tão importante que é o burnout. E eu sou médica psiquiatra, atualmente eu atendo aqui na cidade de Campinas e também por telemedicina. Obrigada mais uma vez. Também como nossa convidada para este episódio, recebemos Cássia Vieira Presoto, formada em Educação Física pela Unicamp, tem pós-graduação em Docência Superior em Dor e Inflamação e em Acupuntura. É professora de Pilates e possui vários cursos, entre eles controle de ansiedade usando neurociência, meditação e auto-hipnose, nutrição e dietas anti-inflamatórias, ergonomia, psicologia e lazer. Olá, Cássia, seja bem-vinda ao canal. Fale um pouquinho sobre você. Boa tarde. Me sinto muito honrada com o convite da doutora Janaína e da doutora Lenise. Muito obrigada, né? Vai ser um prazer imenso estar aqui com vocês falando sobre o burnout. Eu sou professora de Pilates, de solo e alongamento, voltado totalmente do modo holístico, né? Nós trabalhamos várias técnicas envolvidas juntamente com o método tradicional, usamos técnicas de medicina chinesa e outras técnicas de meditação, entre outras. Dei aula também por muitos anos de balé para várias faixas etárias e também trabalhei com ginástica laboral e ginástica holística dentro das empresas. Atualmente, sou escritora de livros infantis e também de antologias. E estou aí preparando um novo livro com exercícios focado na saúde mental e física das pessoas. Está no forno. Em breve teremos novidades aí. Muito bom. Vamos falar sobre esse lançamento posteriormente. Isabela, como mencionado no início desse vídeo, né, o burnout é uma doença de esgotamento físico, mental relacionado com o trabalho. Como diferenciar o burnout de uma depressão, de uma ansiedade, de um estresse pós-traumático? O que diferencia e caracteriza o burnout? Bom, antes da gente ir para a diferenciação, para a gente fazer um diagnóstico de burnout, a gente precisa excluir todos esses transtornos. Então, precisamos excluir transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno de humor e transtornos de estresse pós-traumático, como você disse. Mas, primeiro, o burnout, na verdade, a gente tem que caracterizar o burnout em 3 pilares fundamentais, que é uma sensação de esgotamento, um distanciamento mental em relação ao trabalho e uma sensação de ineficácia, tá? E como que a gente pode fazer isso? Em relação, né, à parte de diagnóstico, a gente precisa, primeiro, exclusão. O transtorno de ansiedade, vou dar um exemplo, ele é caracterizado por preocupações excessivas e desproporcionais àquilo que está acontecendo e medos, e está em uma sensação de hiperalerta. Se a gente pega um paciente que estão com essas características, a gente precisa excluir e não ser caracterizado como burnout. Porque para ser burnout, precisa estritamente estar relacionado ao trabalho. Por isso que a gente precisa excluir todos esses transtornos psiquiátricos antes da gente dar um diagnóstico de burnout.
É interessante isso, porque o que nós vemos em escritório, né, que o cliente que chega para nos procurar com burnout, muitas vezes ele já pediu demissão, que é um erro, né, porque nós orientamos ele a não pedir demissão e sim procurar uma ajuda, né, médica e uma assistência jurídica para que ele possa manter os seus direitos. Mas a fala desses clientes é exatamente essa: eu pedi demissão, passou. Eu me afastei do local de trabalho, acabou, eu estou bem agora, porque a causa era realmente o trabalho. Então, é muito legal a gente deixar isso bem claro para quem está nos assistindo, né? Que a causa é estritamente o trabalho. A partir do momento que ele consegue aquele afastamento do trabalho, já há uma melhora considerável, porque o causador desse transtorno, desse estresse, desse desgaste, era realmente o trabalho. Sim, então é exatamente isso. Antes da gente dar um diagnóstico de burnout, que é um diagnóstico extremamente complexo e difícil, a gente precisa excluir todos os demais transtornos psiquiátricos e ter um nexo de causalidade. Trabalho, burnout, é isso. Exato. Para garantir o direito do trabalhador, nós precisamos de um laudo robusto, né? Que conte ali realmente que é um burnout, né? Então, gostaria de saber se você pode contar para a gente quais são os principais sintomas que envolvem a síndrome do burnout e como que é feito esse diagnóstico. O diagnóstico, ele precisa passar por 3 etapas, na verdade. A primeira etapa é a gente ver quais são esses sintomas desse paciente. Se esse paciente está com esgotamento, né, físico, mental, se ele tem esse distanciamento do trabalho em relação às pessoas do trabalho e se ele também tem essa sensação de ineficácia, essa sensação de estar realizado no ambiente de trabalho. A segunda etapa, então nós somos pela primeira etapa, ele conseguiu preencher todos esses critérios. A segunda etapa é a gente ter informações sobre o ambiente de trabalho desse profissional, ou seja, em relação à parte de carga horária, em relação se esse profissional, né, está tendo todos os instrumentos necessários para exercer aquela determinada tarefa, se os outros profissionais desse mesmo ambiente estão tendo as mesmas queixas que os demais trabalhadores. Então, assim, não é um diagnóstico simples. A gente precisa passar por essas 2 etapas e a terceira etapa é o nexo de causalidade. Se a gente viu se realmente é o trabalho o principal causador, né, de toda essa situação que o paciente está vivenciando. Então, assim, é de extrema importância que a gente vivencie, né, que a gente consiga tirar o máximo de informações sobre também o ambiente de trabalho do paciente. Exatamente. A lista de sintomas de burnout realmente ela é extensa, né? Tem vários sintomas e por isso que às vezes ela acaba se confundindo com outras doenças, né? E o laudo pericial que vai acabar sendo feito pelo perito, ele também se embasa no laudo do médico, né? Então, por isso que a gente precisa de um laudo robusto, porque o burnout afeta várias áreas, né? Tanto a fisiologia, as emoções e os comportamentos da pessoa. Não, com certeza. E também é importante os próprios trabalhadores, né? Assim, se a gente tem um paciente, se aquele colega no ambiente de trabalho, como que ele pode identificar isso, né? Muitas vezes, perda, né, da parte de produtividade, muitas vezes não conseguindo chegar no horário. Se você vê que realmente está tendo essa diferença, né? Poxa, ele era assim de uma forma, agora ele está de uma forma totalmente diferente. Também é importante os outros, né, amigos de trabalho, ter essa percepção, né, em relação ao paciente. Ainda sobre o laudo, né? Nós estamos falando bastante sobre o laudo, porque é uma das maiores dificuldades que nós temos no nosso trabalho em relação ao laudo. Até porque precisa, depois de passar pelo médico do trabalho, o médico do trabalho muitas vezes é vinculado, muitas vezes não, sempre é vinculado à empresa, e ele não vai dar um laudo de burnout, ele não vai abrir uma CAT, porque pode complicar a empresa. E aí, sobre o laudo, você colocou essa situação, né? Que teria que haver uma avaliação, mas assim,
você como médico, eu acredito que seja muito difícil você ter acesso a essas informações empresariais, ter acesso à empresa para verificar a rotina. Porém, nós temos dados alarmantes que o Brasil está como segundo colocado. Como que fica essa situação? Porque, assim, para a gente garantir o direito da pessoa, nós precisamos do laudo. Então, nós Sim. precisamos dos médicos. Como que vocês conseguem driblar essa saia justa que fica, de certa forma, né, em razão de você não ter, muitas vezes, acesso à empresa e às informações que lá estão? Então, mas se a gente não tem acesso a todas essas informações, como que a gente vai dar um relatório médico, um laudo que ateste, né, que o paciente tenha burnout? Por isso que é muito difícil. Será que realmente todos esses laudos são feitos da maneira que ele tem que ser feito, né? Então, assim, o Conselho Federal de Medicina, ele estabelece que a gente precisa ter informações sobre o ambiente de trabalho dessa pessoa. Agora, se todos esses atestados são relacionados ao burnout, a gente não sabe se realmente foi feito dessa forma. Mas nós precisamos muito saber como que funciona o ambiente de trabalho do paciente. Por isso que é um diagnóstico extremamente complexo, né? E realmente é algo duvidoso. Será que realmente esses diagnósticos estão sendo feitos de uma maneira correta? Porque a gente precisa desses dados, a gente precisa saber como que o paciente está se relacionando no ambiente de trabalho. Será que esse trabalho está fornecendo as devidas recomendações, os devidos direitos, né, desse trabalhador? Então, realmente é muito difícil. Por isso que a gente precisa ter um diagnóstico extremamente, assim, correto para poder atestar o burnout. Na prática, vocês têm conseguido, de alguma forma, obter essas informações? Sim, aí a gente precisa entrar em contato com a empresa, né, entrar em contato com o RH, para assim a gente poder estabelecer um diagnóstico extremamente correto. Sim. O burnout ele é uma condição que afeta trabalhadores do mundo inteiro, né? Certo. E em que pese ter profissões mais propensas para o burnout, né? Segundo as estatísticas, como, por exemplo, os vendedores, os médicos, enfermeiros, né? O que você pode contar para a gente, depois que o empregado ele é diagnosticado com um burnout, quais são os passos do tratamento? Certo. Bom, antes de falar de tratamento, acho que a gente pode falar sobre prevenção, né? Que depois vai entrar a nossa colega falando sobre atividade física. Então, como que a gente pode prevenir o burnout? Acredito que é extremamente importante você estar de acordo com o seu trabalho. Estar de acordo eu falo em relação a valores, né? É importante você ter os seus valores condizentes aos valores pregados pela empresa. Certo? Eu acho que isso é primordial, assim, para a gente poder prevenir o burnout. E também, além, né, dos valores, é muito importante a gente dar pausas. Pausas que eu falo no momento do trabalho, ter pausas, ter momentos para você até fazer um relaxamento durante o trabalho. E também, durante a sua vida, ter pausas para atividade física, ter um sono adequado, uma alimentação adequada e tirar férias. Tem muitos trabalhadores que não tiram férias, né? Então, assim, é de extrema importância. E, além disso, né, em relação à parte de tratamento, eu acredito que a principal forma seria a terapia, né? Principalmente o acompanhamento psicológico, para estar podendo ajudar esse trabalhador. E acredito que seja isso. E, se necessário, né, se esse burnout acabar evoluindo, né, para transtornos mentais, aí sim, né, acabar extrapolando, se precisar, né, alguma medicação que seja prescrita por um profissional qualificado para isso. Tá? Certo. Não há questionamentos que a atividade Sim. física auxilie muito a vida da gente, né? Eu mesmo sou exemplo vivo disso, sou aluna da Cássia, saio do escritório super estressada, cansada, chego acelerada e falo, o que eu vim fazer aqui? Ela me desacelera, me acalma, alivia meu estresse e minhas dores. Cássia, como que a atividade física pode auxiliar na prevenção e tratamento das pessoas com estresse, burnout? Qual o papel da atividade física na saúde física e mental das pessoas? O exercício físico ele é fundamental na vida das pessoas, né? Ele ajuda muito a eliminar crises de ansiedade, nervosismo, o humor melhora, né? Ele desencadeia hormônios de bem-estar.
de hormônios da felicidade, ele causa prazer, né, nas pessoas após fazer esses exercícios. Então, ele só tem benefícios a trazer às pessoas. E agora que as pessoas estão muito tendo esses problemas do burnout e outras doenças mentais, é, assim, de extrema importância praticar alguma atividade esportiva, uma atividade física. Atualmente, a gente está percebendo que as pessoas estão se cuidando mais em relação às atividades físicas, né? Então, elas estão procurando uma prevenção ou uma melhor qualidade de vida. Cássia, você já foi procurada por alguém para fazer a atividade física, mas em razão de estresse, burnout, ou que a pessoa está procurando, na verdade, um alívio? Sim, é o que mais eu tenho sido procurada ultimamente, né? Não especificamente o caso já em crises de burnout, mas já peguei alunos com sérios problemas de burnout, tratando com psiquiatra e psicólogos, né? E psicólogo, mas, assim, a maioria dos alunos hoje estão com crises de ansiedade, outros de uma ansiedade menor, outras um pouco maior. Existe um nervosismo já do dia a dia. O dia a dia já está trazendo isso para as pessoas. As pessoas vêm para as aulas já num ritmo eufórico, de euforia. Então, eu trabalho muito essa questão de desaceleramento. Foi o que eu falei para a Janaína. Às vezes ela vem cheia de dores, eufórica, como vários outros alunos, e a gente tira todo esse nível de ansiedade, em primeiro lugar, para depois a gente começar os exercícios, e juntamente com os exercícios, eu faço esse trabalho de desaceleração, tanto do corpo, né, quanto da mente, o tempo inteiro. É corpo e mente sendo trabalhado. Então, a pessoa acaba tendo um espaço ali na aula de desprogramação do corpo, do hábito diário dela e da desprogramação mental também para uma nova reprogramação, né? Ela sai da aula realmente com alívio, aliviada, sem dores, com a mente mais clara, com a mente mais aberta, com menos ansiedade, ela vai estar calma, vai para casa bem tranquila e bastante energia para quem está indo para o trabalho também, né? É excelente, o exercício físico é muito bom para todos. Antes da próxima pergunta, eu vou incluir uma aqui. Tem algum tipo de atividade específica que é mais indicado do que outra para questões de alívio, de estresse, ansiedade, esse tipo de coisa? Sim, existem atividades mais focadas para isso, né? Não só esportiva, tem a meditação, que a pessoa pode estar indo atrás, que ela vai se acalmar. Tem a yoga, o alongamento, o pilates, que eu trabalho, que é um pilates holístico. A gente trabalha muito várias técnicas envolvidas junto, que é o trabalho da meditação, do autoconhecimento, das respirações, de pontos de acupuntura sem agulha. Então, existe várias modalidades, sim, que desaceleram. Então, pode ser caminhada, pode ser um jogo de beach tênis, né? Algo mais leve, moderado, e não a nível de competição e alto rendimento. Hoje as pessoas buscam muito produtividade e resultados, né? Nós vivemos da era da alta performance. Você observa que os alunos que têm prática regular de exercícios acabam tendo melhores resultados e produtividade nos outros setores da sua vida? Qual que é a sua observação sobre isso? Não, sem dúvida. Os alunos relatam melhoras gigantes no trabalho e no seu dia a dia mesmo, em casa, com a educação dos filhos, com relação com o casal mesmo. Então, assim, a atividade física, ela tem um grande... com várias coisas aí para a pessoa se beneficiar. Então, existem esses relatos dos alunos, onde muitas pessoas acabam se beneficiando com ele, em casa, no trabalho, com a relação dos amigos mesmo, né? Num todo. Muito bom. E o mais importante, assim, da atividade física, a gente muitas vezes recorre à atividade física naquele momento que você está de estresse máximo para ver se aquilo vai aliviar seu problema. E a gente fazer isso antes, né? Para a gente tentar prevenir
né, chegar a uma sensação de esgotamento, a uma sensação de estresse. Então, por isso que é extremamente importante a pessoa que pratica atividade física, além dela ter um desempenho melhor no seu trabalho, em todas as instâncias da vida, é extremamente importante também para a memória e para a cognição daquela pessoa lá na frente. Então, não recorrer somente naquele momento de estresse, mas sim antes para a gente prevenir, né, chegar a uma situação estressora, que é o burnout. É muito bom. Eu tinha muitas crises de ficar na cama, assim, de eu travar da coluna, né? Minha profissão é pouco estressante, né? E depois que eu comecei a prática regular de atividades, hoje eu faço com a Cássia o Pilates, muito bom. Faço a Hydro Deep Run, né? E houve uma memória significativa, porque eu tomava remédios fortíssimos, travava, e graças a Deus faz um bom tempo que eu não tenho nenhum episódio de travamento por estresse, essas coisas, sabe? Não, é e excelente. eu notei, assim, não dá para ficar sem. Os benefícios são inúmeros, então precisa. É verdade. Sim, exatamente. Então, muitas são as condutas que as pessoas podem tomar para ter uma qualidade de vida melhor, né? Além dos exercícios físicos, né, que a gente já comentou aqui, que é muito importante, tem os relaxamentos, pilates, que aliviam o estresse. Cássia, tem alguma outra prática, hábitos saudáveis que essa pessoa pode adquirir, pode fazer para melhorar também a qualidade de vida, mas somado aos exercícios físicos? Sim, com certeza. A doutora Isabelle já comentou, né? É necessário que a pessoa tenha uma alimentação saudável, que ela pare naquele tempo somente para comer, não fale no celular, não fique fazendo conversas, brigando no momento que está comendo, mastigue bem o alimento, né? Ela escolha os seus alimentos, procure ser alimentos que não vão causar inflamação no seu corpo, né? O sono, ter qualidade de sono, ter 8 horas, e não só um sono, aquele que a pessoa às vezes responde para mim quando eu estou perguntando para o aluno, você dorme bem? Eu durmo, mas eu acordo umas 3, 4 vezes para ir no banheiro, aí eu acordo, dou uma olhadinha no celular. Isso não é um bom sono, não quer dizer que dormir 8 horas a pessoa está tendo uma qualidade de sono bom, né? Então, a gente se refere a essas questões. É importante que ela tenha espaços para se divertir, para ter lazer com a família e com os amigos, né? É importante ela ter um equilíbrio, de forma geral, na vida, para que tudo flua bem. Não adianta só fazer o exercício, só tomar um remédio, né? É um conjunto de coisas, são um conjunto de fatores que vão trazer benefícios para a pessoa e vão prevenir a questão da síndrome de burnout e outras doenças que nós todos estamos sujeitos. Sim, com certeza. E nesse panorama, né, o que é mais difícil? O diagnóstico, né, a pessoa descobrir, a prevenção, o tratamento ou a readaptação? Eu acho que, na verdade, podem ser, né, essas 4 características. Acho que não tem mais um mais difícil, mas também a gente precisa da disposição dessa pessoa, né, e também do profissional que está cuidando dela. Então, o diagnóstico, sim, é um diagnóstico difícil. O tratamento também, né, envolve a parte de psicoterapia, a parte também que, complementando o que a Cássia falou, da espiritualidade, é extremamente importante uma pessoa ser espiritualizada, sim, independente de religiões, né? E a parte da readaptação também, assim, é algo que ela vai conseguir, né, às vezes se sentir melhor em uma determinada área do trabalho, às vezes aquela área que ela estava atuando não é compatível, né, com o desempenho dela. Então, assim, não sei se seria algo mais difícil, mas todas as etapas vão requerer, assim, bastante empenho, né, dos dois lados e também por parte da empresa. Não acho que seria o mais difícil, assim, não conseguiria elencar, mas acho que todos fazem parte de um processo. Nós ressaltamos bastante a questão da readaptação. Por quê? Porque nós entendemos que o trabalho acaba sendo um gatilho. Então, a pessoa, quando ela fez um tratamento e ela retorna, ela precisa de um ambiente de trabalho modificado, um ambiente de trabalho saudável para que ela não volte a desenvolver o burnout.
Então, assim, nós estamos empenhadas, né, em divulgar bastante para as empresas sobre a importância do tratamento e prevenção dentro das empresas, para que isso não ocorra, porque é um prejuízo para a pessoa que está sofrendo burnout e também para a empresa. Porque se uma pessoa, de fato, for diagnosticada e comprovado que ela tem burnout, a empresa vai ter implicações legais com isso. Então, é muito melhor, mais barato e saudável a empresa investir em prevenção, né? E se acontecer, infelizmente, pode acontecer, que ao retornar essa pessoa para o ambiente de trabalho, ela tem que encontrar um ambiente de trabalho diferente do que de quando ela saiu. Porque senão, fatalmente, ela vai voltar a adoecer, né? E nós vemos isso por conta de metas, muitas vezes irrealistas, assédio moral, sexual e por aí vai. Então, eu acho que eu dou uma ênfase maior na questão da readaptação. Entendi. Porém, o trabalho acabar sendo um gatilho, né? Então, para essa pessoa não voltar a adoecer. Não, e foi um ponto, assim, totalmente importante, que é a parte do ambiente de trabalho. Sim. O que aquela empresa pode fornecer para o trabalhador para que ele não chegue a esse ponto, né? Porque, querendo ou não, muitas empresas visam muito a parte de produtividade, né, de lucros, mas e a pessoa que está por tudo isso? Quem está na frente de tudo é o trabalhador. Exato. Então, políticas de saúde mental é extremamente importante. Pausas, a parte de carga horário de trabalho. Aquele trabalhador, ele está sendo bem gratificado por estar desempenhando aquela determinada função? Então, sim, é parte extremamente importante. E também a pessoa vai retornar ao trabalho. Querendo ou não, aquela pessoa, ela acaba ficando um pouco, né, traumatizada. Nossa, como que será que vai ser agora? Então, ter um acolhimento dessa empresa, né, fornecer melhores condições de trabalho é, sem dúvida, extremamente importante. Voltando um pouquinho ali na questão dos exercícios físicos, Cássia, a gente percebe que muitas pessoas, elas hesitam em começar a realizar uma atividade física. As justificativas são as mais variadas, mas normalmente é a falta de tempo, falta de motivação, de ânimo mesmo para estar ali fazendo os exercícios, e também por, muitas vezes, colocar o trabalho em primeiro lugar, uma rotina corrida, e ali não dar espaço para se cuidar, né? Falando dos exercícios físicos, como terapia, como outras atividades que favoreçam ali o alívio do estresse. Como que você costuma abordar a conscientização dessas pessoas? Em primeiro lugar, é o acolhimento. Chega o aluno lá, não querendo, não gostando de fazer atividade física. Então, o acolhimento é super importante. Você saber do histórico dele, quais as necessidades dele, quais os limites que ele tem, o que realmente ele não gosta de fazer. E, em seguida, você explicar que é de extrema importância o exercício para ele e explicar quais os exercícios vão ser benéficos a ele e de que forma serão feitas. E falar que tudo pode ser com paciência, dentro do tempo dele, e que a gente pode fazer um cronograma baseado no que é necessário para ele, com calma, tudo dentro do tempo dele. E aí a pessoa já começa a ter, o aluno começa a ter confiança, né, nisso, e começa a ver a importância que tem dele estar fazendo uma atividade física, começando devagar e aos poucos, né? Mesmo eu trabalhando em grupo de pessoas, as aulas são muito personalizadas, bem individualizadas. Muitas vezes um aluno vai fazer quase a aula toda diferente da maioria dos alunos que estão fazendo. E, às vezes, são 5 alunos diferentes fazendo exercícios diferentes, cada um para o seu propósito, né? E, conforme a maioria precisa daqueles exercícios, seguem todos fazendo aqueles mesmos. Mas é de extrema importância ser algo muito personalizado e você conhecer o aluno e trazer ele para você. Depois, ele confiar no seu trabalho, né? E ele ter muita clareza no que ele está fazendo e no que é necessário ele fazer para a vida dele melhorar. É muito importante as pessoas se conscientizarem, né, Sim. que realmente devem ter uma vida de qualidade. E também estar atenta aos sintomas, né? Os primeiros sintomas, já correr atrás, procurar ajuda, porque o trabalho não vai parar, né? E quem tem que parar é a própria pessoa.
Exatamente, não é mesmo? Ela que tem que saber aonde está o limite. Porque, às vezes, o trabalho ele é constante, né? E você precisa realmente estar ali em movimentação. Mas você deve saber qual é o seu limite, é isso, né? Sim. E para a pessoa que já está na crise, é muito difícil ela procurar ajuda, mas ela tem que começar a se conscientizar que precisa ir ao médico, procurar um profissional, fazer exames, né, de rotina, fazer alguns exames mais específicos, se está faltando vitamina, se tem algum problema da tireoide, fazer vários exames e, em seguida, procurar um médico mais especialista, um psicólogo, e se precisar de medicamentos, no caso, psiquiatras, e assim vai. A pessoa precisa ter coragem e força e ir buscar auxílio, né? Às vezes a pessoa não está conseguindo, mas de repente desabafa com um amigo e fala, olha, eu não estou conseguindo. Esse amigo, então, tentar levar essa pessoa para uma atividade física, levar essa pessoa para um médico, né? Ou a pessoa mais próxima, né? Que saiba do histórico que essa pessoa está vivenciando, porque quando você já está na crise mesmo, realmente é extremamente difícil a pessoa conseguir se movimentar para alguma ação. E a ação, ela é extremamente importante para que solucione os problemas, né? Eu acho interessante, nós gravamos aqui com a Gisela Miller, que é psicóloga, né? E ela teve uma frase dela que me chamou muita atenção, né? Porque ela falou assim, ninguém vai falar para você parar, ninguém vai falar trabalha menos, faz menos, muito pelo contrário, né? Porque as pessoas incentivam, né? Você trabalhar mais, cada vez mais, para conquistar mais e em detrimento da sua saúde física, mental, emocional. Hoje, no rol das pessoas com burnout, as profissões estressantes são as primeiras, né? O top 10, né? Que são os bancários, professores, policiais, bombeiros, profissionais da área da saúde. A Cássia trouxe um dado que os profissionais de alta performance do esporte também, né? Por que as pessoas, Isabela, estão tão estressadas e quais são os perfis das profissões mais estressadas que chegam para você no escritório, no consultório? Na verdade, eu acredito que sejam as profissões mais estudadas, que geralmente são as profissões da área da saúde, né? Professores e da área militar também, né? Então, esses 3 nichos, assim, são os mais estudados em relação à parte do burnout, né? E, além disso, os perfis, né? Quem são esses tipos de pessoas? São aquelas pessoas mais voltadas para o neuroticismo, para o perfeccionismo e aquelas pessoas mais workaholic, né? Em relação à parte de resultados, em relação à parte de desempenho. Muitas vezes não tem espaços, né, de pausas durante o dia, né? Imagina 12 em 12 horas, né? A parte de plantões, uma exigência, né, extrema em relação ao trabalho, uma cobrança. Então, assim, essas 3 áreas são as áreas mais proeminentes, assim, em relação à parte do burnout. Tá. Eu achei até interessante esse comentário da Cássia em aula, né? Porque a gente nunca imagina que um esportista, né, pode ter burnout, porque a gente falou até agora que a atividade física auxilia, Sim. né? E ela trouxe esse dado, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, porque os atletas, eles estão focados em alto rendimento, em alta performance. E existe uma cobrança gigantesca com eles. Eles precisam de resultado, né? Cada vez mais, de atingir uma determinada marca, né? Isso, eles têm que alcançar metas cada vez mais. E tem os técnicos, né? Que ficam em cima. E não só os técnicos, os colegas, né? Dependendo do esporte. É uma pressão gigantesca. Às vezes é uma pressão só da torcida, dependendo do esporte. Então, exige aí uma pressão, um autocontrole muito grande. E, por isso, vários atletas de alta performance estão tendo crises de burnout. E aí, eles são chamados para desacelerar e vir para a gente, fazer as modalidades mais leves, né, e moderadas, que são essas que, no caso, eu dou o Pilates holístico, tem a parte, vai precisar fazer uma caminhada leve, uma caminhada no parque, jogar um jogo alternativo, assim, um jogo mais tranquilo, sem nível de competição. Precisa parar. Ele vai precisar se reorganizar. E vários atletas estão precisando dessa ajuda. E para identificar isso, já chega na extrema crise, que ele já não está mais suportando vivenciar né, o trabalho dele, porque ser atleta é um trabalho.
né? Todo excesso é prejudicial, né? Exatamente. Então, como a gente falou aqui, o burnout ele é o esgotamento extremo que afeta o trabalhador. E tem várias causas, como mencionamos. Então, é a sobrecarga de trabalho, essas metas, cobranças e a pressão. Mas uma das causas menos falada e é de extrema importância e que acontece demais no ambiente do trabalho é a questão do assédio. O assédio, assédio moral no ambiente de trabalho. Isabela, em relação ao assédio, ele pode sim contribuir para o desenvolvimento do burnout? Com certeza, né? Se uma pessoa ela vai para o trabalho e acaba encontrando esse tipo de situação, né? Tanto assédio moral quanto os demais tipos de assédio, né? Seja ele sexual, com certeza isso pode desencadear, né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Se isso está estritamente relacionado ao trabalho para a gente poder chamar de burnout. Mas sim, isso pode ser um dos fatores, sim, de grande contribuição. Porque, querendo ou não, aquilo vai sair dos valores que aquela pessoa prega, né? E do que está encontrando no trabalho. E aí a gente bate na mesma tecla. Aquele trabalho está realmente sendo benéfico para mim? Como que eu posso mudar isso? Então, assim, é algo bem difícil mesmo. E, né, a gente precisa de acompanhamento, né? E ver o quanto esse trabalho é importante para ela ficar nessa situação também. Sim, realmente. Porque o assédio moral, ele envolve um comportamento de tentativa de humilhar a pessoa, intimidar, um tratamento ofensivo. E é muito difícil, às vezes, a pessoa sair dessa situação. Isso pode acontecer com superiores hierárquicos ou com pares, né? A pessoa pode sofrer, sim, esse assédio moral. E a gente está vendo nos diagnósticos e nas ações que nós estamos entrando, que alguns trabalhadores que foram diagnosticados com burnout também tem um pano de fundo no assédio moral. E ele pode ser somado ao assédio moral, como também com as outras cobranças. Então, assim, eu acho que é um dado bem alarmante e a gente tem que ficar também atento na questão do assédio moral, que é realmente o que anda acontecendo e a gente está observando. Não, sim, é algo que a busca, né, por resultado, aquela busca incessante por ser cada vez melhor, por a empresa ter metas, cumprimento de objetivos extremamente altos, sim, isso pode adoecer muito uma pessoa, né? Então, precisa ficar muito atento a isso e ver se realmente isso está coerente, né, com o que ela está vivenciando. Mas sim, extremamente frequente, principalmente em empresas, né, que almejam aqueles resultados que elas precisam, né? Mas como cobrar isso do trabalhador é extremamente diferenciado. É que o ambiente tóxico e estressante, ele drena a energia e a motivação de qualquer pessoa, né? E a produtividade vai lá embaixo, né? Sim, e por isso que é muito importante saber como que funciona o ambiente de trabalho e as relações daquelas pessoas dentro do ambiente de trabalho. Vamos supor, uma pessoa foi diagnosticada por burnout no ambiente do trabalho. Se as outras pessoas estão adoecendo da mesma forma, poxa, é um forte indício para contribuir para o meu diagnóstico, né? Então, assim, por isso que as relações é crucial também a gente saber o que acontece lá. Sim. A partir de 2022, a OMS classificou o burnout como doença ocupacional no CID-11, né? Uhum. Com essa nova classificação, a empresa passa a ser responsabilizada diretamente em casos de diagnóstico de burnout. O que essa mudança significa? O que mudou? E qual a importância dessa classificação da OMS? Então, né, a partir de 2022, que o CID-11, né, acabou entrando em vigor, o CID é uma classificação internacional de doenças. O que é isso? A OMS acaba padronizando todas as doenças com símbolo. Em relação a CID-10, era Z73.0, agora na CID-11 é QD95, acredito que seja isso. E o que mudou foi que agora a CID-11 ela é totalmente relacionada à parte ocupacional em relação ao burnout. Então, burnout relacionado ao trabalho, tá? Na CID-10 era diferente. O burnout, ele estava num grupo, né, de um estafamento, né, da parte mental, mas ele estava num grupo de associado ao modo de vida.
Então, é totalmente agora. A CID-11, ela tornou um diagnóstico, né, assim, um pouco mais complexo e completo também, para a gente dizer que é totalmente ligado a um setor ocupacional, tá? Isso torna, assim, o diagnóstico de burnout bem mais apurado, acredito eu. Porque antes, na CID-10, a gente não tinha esse espaço. Ele era relacionado ao modo de vida da pessoa, entendeu? E não a parte ocupacional. Ah, muito bom. Em relação às empresas, nós estamos percebendo que há uma procura de inclusão de atividades que aliviam o estresse, como a ginástica laboral, massagem e outras práticas. Essas medidas, além de aliviar o estresse, ela também tenta melhorar ali o ambiente de trabalho, né, o clima organizacional e também a produtividade. Cássia, as empresas têm procurado você tem conhecimento de empresas que procuram para realizar atividades dentro das empresas? Como que estão sendo essa conscientização, essa prevenção? As empresas já vêm vindo com a ginástica laboral de um certo tempo, devido a doenças ocupacionais, né? Aquelas doenças que vêm de esforços repetitivos, um trabalho contínuo e repetitivo, que causava LERS, DORTs e tudo mais. Então, se entrou esse espaço dentro da empresa e a empresa começou a voltar os olhos mais para os funcionários, que via que era melhor ela investir na atividade física, na ginástica laboral, em algumas outras áreas de exercícios, devido ao retorno do trabalho com os seus funcionários. E isso veio tendo bons resultados para as empresas que aplicaram essa nova norma, né, que está tendo já para as empresas. Agora, em relação à síndrome do burnout especificamente e as doenças mentais, é uma coisa muito nova. Então, nem as empresas ainda estão sabendo lidar muito com isso. Então, está acontecendo agora, né? Isso no nosso novo momento, essas doenças. E é de extrema importância, sim, a ginástica laboral, principalmente para as empresas que não têm essa oportunidade, né? Não oferece essa oportunidade para o funcionário. Porque só o fato do funcionário ter esse tempo de parada, ele já causa um alívio, já elimina um pouco o estresse, sai daquele foco do problema ali obsessivo que a pessoa está para resolver aquele problema. Então, a ginástica laboral, além dos benefícios que o exercício traz, ela propicia esse tempo do funcionário se afastar um pouco, o intervalo, né? De se afastar um pouco daquele trabalho repetitivo dele, daquele foco só no problema. Então, agora é hora das empresas procurarem mais ainda esses benefícios para a saúde dos seus funcionários com o exercício físico, promovendo tanto a parte da ginástica laboral, como oferecendo também uma motivação e um incentivo para outros esportes e outras modalidades esportivas. Sim, certo. Então, prevenir o burnout é uma boa estratégia, né? Porque pode sair muito mais caro para a empresa, porque ela vai ter que colocar outro empregado ali naquela função. Tem o problema que para o INSS, que vai ficar pagando ali o benefício para esse empregado. E também essa empresa, no final, ela corre o risco de ter uma condenação se ela foi negligente em questão realmente desse burnout que foi acometido o empregado. Então, prevenir e oferecer medidas de prevenção é uma medida inteligente, é uma estratégia inteligente para as empresas e para evitar riscos futuros, né? Exatamente. Se a empresa começa a ter um olhar de investimento para o seu funcionário, a ponto de dar qualidade de vida para ele dentro do trabalho, ele vai ter um maior retorno financeiro. Então, as empresas precisam abrir o olhar, ter um olhar mais amplo quanto ao investimento. O investimento acaba sendo muito baixo pelo retorno que ele vai ter. Porque a pessoa, quando ela começa a ter um trabalho exaustivo e muito cansativo, a produtividade já cai. Então, o rendimento da pessoa é mínimo, né, dentro de um dia de trabalho. Fora os afastamentos que a empresa começa a ter, atestados médicos, porque não para de ir ao médico. Então, a empresa, focando no funcionário,
ela vai ter muito mais retorno financeiro. E ainda algumas empresas estão ainda sem esse conhecimento, infelizmente. Sim, nós estamos investindo e falando tanto sobre esse assunto justamente por isso. Conscientização é tudo, né? Então, assim, é importante. Muitas vezes as empresas têm medo e receio de falar sobre temas delicados como assédio, burnout, com medo de acender uma chama. E muito pelo contrário, isso precisa ser falado, porque o assédio moral acontece muitas vezes pelo gestor, a direção que não sabe fazer cobrança. Então, a empresa tem que passar por treinamentos, porque a empresa tem o poder diretivo, ela pode cobrar, ela pode exigir, mas existem formas de serem feitos isso. É que muitas vezes as pessoas que estão no cargo de gestão passam do ponto. Né? Então, investir em treinamentos, em falar sobre o assunto, em ter tempo para discutir a melhora do ambiente de trabalho, eu acredito ser a melhor alternativa. No seu ponto de vista, Isabela, quais seriam as melhores estratégias para a empresa? Seria nesse sentido que nós estamos falando? Com certeza, sim. A empresa ter uma maior abertura para falar sobre isso, o funcionário vai se sentir muito mais acolhido. Né? Falar sobre saúde mental também é extremamente importante. Hoje tem empresas que elas têm um pouco mais de abertura quanto a isso. Palestras, alguns seminários, isso anda acontecendo, né? A gente ainda não vê totalmente divulgados, mas empresas grandes estão conseguindo incluir algo em sua rotina em relação a isso, né? Em relação a práticas, né, de atividade física, existem até algumas empresas que têm academias, que tem quadras. Muitas vezes aquela pessoa não consegue se deslocar até o local, né, para fazer atividade física, consegue fazer ali no ambiente do trabalho. Então, assim, é extremamente isso. E quem vai ganhar são ambas as partes, tanto a empresa quanto o funcionário, né? Você dando mais abertura quanto a isso é extremamente importante. E valorizar o empregado, né? Valorizar as características dele, valorizar o seu empenho, porque assim ele vai se sentir mais motivado e vai conseguir também dar mais produtividade para a empresa. Então, os dois lados vão ganhar, né? Por que não fazer isso? A empresa pode sair perdendo, porque nem a doutora Cássia falou. Atestados, ida aos médicos, vai cair a produtividade da empresa. Então, por que não investir em prevenção? Né? Para a gente poder ter mais lucratividade. E ainda respeitando os limites, né? Respeitando a parte do trabalhador. Então, assim, isso é extremamente importante. E as empresas têm que se conscientizar que isso não é apenas para gigantes, né? Porque nós sabemos que as gigantes, né, têm vários apoios, espaços, investem em ambientes, mas nós temos um amigo nosso que tem uma empresa, a Dona RH, e ele criou lá um espaço com redes, puffs, para a pessoa realmente conseguir descansar ali um pouco. Tem até um videogame lá. Então, assim, é investir no ambiente de trabalho para tornar ele mais leve. Né? O ambiente de trabalho não precisa ser pesado, porque com certeza uma pessoa que está num ambiente de trabalho leve, gostoso, o desempenho, o resultado dela vai ser muito maior. Diferente. Não, e quem ganha com isso é a empresa. Né? Então, é uma questão de conscientização. Eu acho que a gente está debatendo e dando ideias, nós estamos contribuindo para que mude um pouco essa cultura, né, de que o ambiente de trabalho precisa ser algo pesado, cansativo e penoso. Sim, com certeza. Mudar essa visão, né, em relação ao trabalho. E, não, isso é extremamente fundamental. Sim. Como falamos agora há pouco, o burnout é relativamente novo, né? Então, assim, está se construindo as prevenções, os diagnósticos, em construção. E aí agora nós estamos percebendo a conscientização também das empresas. E percebemos que o burnout ocorreu mais fortemente após a pandemia, né? Porque as pessoas começaram a trabalhar em home office, então o trabalho estava dentro de casa, então as pausas não foram obedecidas e o trabalho não tem fim, né? O horário de trabalho, o final da jornada, ela também não, muitas vezes, como você está trabalhando em casa, ela não foi obedecida.
E eu gostaria de saber, Cássia, se é possível fazer algum exercício para o pessoal do home office. Eles conseguem fazer algum exercício que a gente comentou aqui em ginástica laboral. Comentamos que algumas empresas estão fornecendo academias ou espaço para descanso. E o trabalhador que fica em casa, ele consegue fazer uma ginástica laboral através do computador? Ou tem alguma coisa que dá para fazer ali? O que você acha? Sim, com certeza. Inclusive, meus alunos têm lição de casa. Muitos trabalham em home office, não saem da frente do computador e, assim, passo vários exercícios de lição de casa que eles precisam levantar no máximo 1 hora na frente do computador. E eu trabalho também até com exercício para os olhos. Então, a pessoa tem que ir para uma janela, desfocar a visão pequenininha ali daquele espaço da tela do computador e tentar ir para uma janela e focar longe. Isso já vai até acalmar a pessoa. Ela vai ampliar a mente, acalmar a mente. E passo alguns exercícios, sim, até indo no banheiro. Vá ao banheiro e faz as necessidades, usa ele, termina a descarga e vai lá como se você fosse sentar no vaso sanitário e levanta 10 vezes, sobe, desce, sobe, desce. Isso é um exercício que ninguém vai ver você fazer no seu trabalho e vai te beneficiar. Tá sentado na cadeira, faz circundução do pé, gira o pé para fora 10 vezes, gira para dentro 10 vezes, faz para frente, para trás, né? Os punhos, para um pouquinho de teclar, abre e fecha os dedos, circula os punhos 10 vezes para um lado, 10 vezes para o outro. Pequenos e simples exercícios fazem total diferença na vida da pessoa diária, né? Isabela, teria algum caso prático que você já teve, assim, que você gostaria de contar, compartilhar conosco, alguma situação que você atendeu? Sim, eu atendi, na verdade, recentemente, um paciente da área da saúde, né? Aquele paciente era da parte da área de enfermagem, mudava de um emprego para o outro, 12 horas da noite, 12 horas de dia. Parou de fazer atividade física, extremamente importante. Então, parou de ter a parte das relações sociais também, que acaba sendo algo que acaba fortificando, né, cada vez mais. E acabou entrando numa parte de exaustão, né? Então, parte da área da saúde, assim, acaba atendendo recorrentemente por conta das cargas horárias de trabalho e você precisa ter, assim, uma concentração extrema, principalmente na hora de aplicar a parte de medicação. Então, você precisa estar extremamente concentrada. E se você acaba emendando várias cargas horárias de trabalho, vai chegar um ponto que você pode até cometer erros, né? Além da exigência profissional também. Então, recentemente, eu atendi esse caso que a melhor forma foi o quê? Redução da carga horária de trabalho, né? Parte de psicoterapia, incluir atividade física, incluir parte de espiritualidade, em todas as instâncias da vida, né? A gente poder organizar isso para que ela consiga voltar a ter uma rotina, a ser funcional novamente. Então, é crucial, assim, estar muito atento à parte disso de carga horária. Muito bom. E você, Cássia, tem algum caso relacionado ao burnout que você auxiliou, que você ajudou a pessoa para contar para a gente? Algum caso prático? Sim, tive agora, mais recente, uma professora, né? E há um tempinho mais para trás, uma aluna nova, que trabalhando na área de medicamentos e sob pressão da chefe e bater metas gigantescas. Ela estava sofrendo com isso muito. Ela era uma atleta que adorava correr, fazia musculação, praticava vários esportes e não conseguiu mais fazer essas atividades físicas de tanta pressão que ela estava sofrendo no trabalho. Ela chegou num esgotamento imenso, né? Muito intenso. E foi aí que ela foi procurar as minhas aulas e foi aí que nós fizemos o acolhimento. Eu fui entender todo o histórico dela, ela me explicou e como a gente começou a trabalhar para ela voltar à vida dela natural, né, normal, que ela já vivia fazendo. Ela falava assim, eu sempre corri. Ela falou, não consigo correr mais. Não consigo, não tenho condições físicas, não tenho cabeça, não vai, e o meu corpo não responde. Então, nós fizemos, assim, um trabalho de várias técnicas de respiração,
uma organização do dia, né? As atividades foram canceladas, as mais intensas, principalmente que ela queria muito meta também de corrida, de cada vez mais correr, né, no tempo, sempre avançando. Então, a gente parou um pouco com essas atividades, a sugestão foi parar, e aí ela focar muito nas aulas e nos exercícios mais específicos para ela. A gente colocou dentro dos exercícios também a musicoterapia, então toda noite ela ouvia músicas específicas para acalmar, para tratar esse estresse que ela estava, as respirações em conjunto. E em seguida, os exercícios do Pilates leve, exercícios de liberação miofascial, que liberava a questão dos músculos muito tensos, muito rígidos, né? E a partir, acho que foi uns 6 meses, ela já conseguiu voltar à rotina dela de atividades esportivas que ela tanto gostava. E depois, por fim, ela trocou de trabalho. Ela viu que foi necessário uma mudança mesmo num todo, né? Então, esse foi um caso que deu para pegar ali do começo, bem crítico mesmo, e avançar para o fim. E tenho ainda alunas professoras, umas chegaram a abandonar o cargo mesmo, por estresse, não consegui dar conta, não teve nem questão assim de querer fazer um acompanhamento para tentar voltar para a profissão, não, pegou uma versão que não consegue nem pensar em voltar para essa profissão, mas são pessoas hoje que estão bem, estão tranquilas. Já hoje eu tenho uma aluna professora que estava sofrendo muito também com essas questões das aulas. Os alunos são hoje mais difíceis de se trabalhar, indisciplinados na questão de ela passa um exercício, eles retrucam, exige muita cobrança, o professor fica muito inseguro, não sabe nem como responder e lidar. A questão também são os pais dos alunos, são os maiores, assim, que estão por trás e ainda beneficiam os alunos a fazer o que eles quiserem, não mais dando uma autonomia para o professor. Então, essa aluna, ela também conseguiu se movimentar para uma outra escola, mudou de escola, e nós estamos lá fazendo um trabalho com as aulas e com ela para que ela melhore cada vez mais essa crise de ansiedade que ela tem, só que já está muito bem, bem perto do que ela começou aí no final do ano passado. Então, toda aula ela fala, nossa, como eu estou bem, como hoje eu estou super bem, né? Então, está tendo um resultado muito significativo na vida dela. Que bom, são cases de sucesso, né? Sim. É importante a gente deixar claro aqui que essas pessoas que se encontram nessa situação, se elas têm um laudo, nós conseguimos afastar ela do ambiente de trabalho, garantindo benefício previdenciário e até na esfera trabalhista, para que ela possa ser afastada e assim concluir com êxito o seu tratamento. E muitas vezes as pessoas não sabem desse direito e aí elas acabam pedindo demissão ou se submetendo a algo que está adoecendo, né? Então, é bem importante falar isso para que as pessoas que se encontram nessa situação muitas vezes não sabem que tem esse direito de se afastar, de receber um benefício previdenciário, de ingressar com uma ação trabalhista para tentar, de alguma forma, resolver o problema. Bom, já que nós falamos tanto em exercícios, né, vamos aproveitar aqui a presença da Cássia, especialista. Você poderia passar alguns exercícios para quem está nos assistindo, aprender e fazer em casa e aliviar o estresse? Sim. Eu vou passar alguns exercícios para vocês aqui, bem simples, mesmo para quem é atleta, quem faz vários exercícios. Ele é tão simples que, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, isso aí vai dar algum resultado? Faça, experimente. Vocês, ao acordar, vocês podem sentar na cama, né, ou numa cadeira firme, ou ficar em pé já. Acordou, levantou. Levantem os braços para cima num formato de um V, de vida, né, e elevem a cabeça para cima. Inspira o ar pelo nariz lentamente, contando até 4. Em seguida, solta os braços, olha para o chão e solta todo o ar dos pulmões. Conta até 4. Repita esse exercício 4 vezes. Em seguida, vocês podem se dar um abraço. Sabe aquele abraço gostoso de urso? Sintam as mãos de vocês na pele de vocês. Conta até 4. Em seguida, estica os braços, bate palma na frente, estica os braços lá atrás do corpo, bate palma atrás. Faz 4 vezes esse movimento de bater palma para frente e para trás.
né? Vai ser muito benéfico esse exercício para vocês também. Outro exercício importantíssimo que eu acredito que vai ser benéfico a todos. Parar um pouquinho. Nós vamos fazer uma respiração intercostal. É a respiração onde a gente vai inflar os pulmões e vai expandir nossas costelas. Então, a gente inspira o ar pelo nariz lentamente, sente os ossos das costelas se expandindo para frente do corpo, para as laterais do corpo, sente o ar entrando lá nas costas, as costelas indo lá para trás. E, em seguida, solta bem devagar esse ar pela boca, esvaziando todos os pulmões. Faz isso 4 vezes. Vocês vão sentir uma diferença enorme, vai relaxar e energizar vocês para um dia de trabalho e vai, ao mesmo tempo, tem pessoas que já acordam com tensão. Vai soltar e liberar essa tensão. E um outro exercício que eu vou passar aqui, é bem simples também, mas se a pessoa já estiver no trabalho, estiver ali naquela ansiedade, precisar ir falar com o chefe, precisar resolver um problema, esse exercício é simples e fácil de ser aplicado. Vocês vão pensar nessa dobra aqui, na primeira dobra do punho. Dobra-se um punho no meio. Para vocês saberem que está bem no meio, pegue o terceiro dedo, passa uma linha reta até o meio aqui do punho. Esse é o pontinho. É um ponto chamado C7. Ele acalma a mente, ele abre a mente, clareia, diminui a ansiedade, ele desacelera o coração e acalma o nervosismo. Então, você massageando aqui, olha, massageando moderadamente, fazendo uma massagem circular, podendo ser de um lado ou do outro, 1 minuto em cada punho, você vai trocando. A cada 1 minuto você troca de punho, sendo que tem que se fazer no mínimo 3 minutos em cada punho. Depois vocês me contam se deu certo a técnica aí para vocês, é para ficarem bem mais relaxados. Tá certo? Lição de casa, hein, gente? Deixa aí nos comentários se vocês fizeram, se deu certo, que a gente quer saber. Eu faço e eu garanto, dá certo. É isso mesmo. Uma curiosidade, né? Então, a pessoa diagnosticada com burnout foi lá no médico, tá fazendo terapia, tá fazendo os exercícios, tá tomando medicação. Isabela, quanto tempo você acha, assim, claro, isso é muito relativo, vai de pessoa para pessoa, mas quanto tempo você acha que dura o tratamento de uma pessoa diagnosticada com burnout ou não? É impossível mensurar, vai de pessoa para pessoa. Nossa, infelizmente, não consigo te dizer. A gente tem, né, períodos de afastamento, 30, 60 dias, mas eu não consigo te dizer a média. Como que essa pessoa vai conseguir se adaptar. Vai depender da resiliência, né, de cada pessoa, vai depender de como aquela pessoa vivencia, né, todas as características dela, todas as situações de vida. Então, assim, infelizmente, eu não consigo te dar prazos, né? E na psiquiatria, a gente espera que seja o mínimo de tempo possível. Porque é difícil eu delimitar um tempo. Porque eu não sei como que são as vivências dessa pessoa. Eu não sei como que ela vai reagir aos estressores da vida dela. Então, a gente sempre espera que seja o menor tempo possível, né? Mas, em relação a dias, assim, infelizmente, eu não consigo dizer, mas que seja o menor tempo para que ela fique bem. Que bom. E para finalizar, eu gostaria que vocês duas, né, deixassem uma dica, uma mensagem para quem está nos assistindo, passasse o seu recado. Diante de tudo que foi abordado aqui, qual dica, mensagem final você daria para quem está nos assistindo? Bom, eu acredito que seja muito, muito importante você ter uma autopercepção sobre o que você está vivendo. Né, que os seus valores sejam compatíveis com aquele ambiente de trabalho. E se você vê que sua produtividade está caindo, você está muito estafada, não está conseguindo se relacionar, às vezes, muito bem com o colega de trabalho, procure ajuda. Não deixe de procurar uma ajuda médica para você poder estar relatando o que está acontecendo, para aquele profissional poder estar investigando. Porque pode ser um burnout, com certeza. Né? Então, não deixe de procurar ajuda e faça as medidas preventivas. Né? Nós falamos aqui bastante da atividade física, pausas,
Não deixe de tirar férias, não deixe de vivenciar momentos importantes com a sua família, ter momentos de lazer. Isso é muito importante para a sua qualidade de vida. E agradeço por ter participado. Obrigada. E você, Cássia? Eu quero dizer que o movimento é a cura. E o exercício físico, ele é um remédio natural, primordial na vida das pessoas. Se todo mundo fizer, ele vai ser uma prevenção para diversas doenças. Então, pratiquem atividades físicas, busque ter prazer no que vocês estão fazendo, achem um tempo para fazer um hobby, para estar com os amigos, para fazer coisas que realmente vocês gostam. E procurar focar num trabalho e buscar um trabalho que não seja só pelo fator dinheiro, e sim um trabalho que você vai gostar de estar fazendo, de estar realizando. Ele precisa ter duas vias. O trabalho, ele é para trazer um retorno financeiro, porém, ele é muito gostoso se você tem prazer em executar aquela profissão. Ele não se torna nenhum trabalho. Ele se torna momentos descontraídos da vida. E tem que ser um trabalho encarado dessa forma, porque a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? Então, que o trabalho seja também prazeroso e não uma coisa dura, estressante, cansativa e só para acumular o dinheiro. Porque às vezes a gente vai ter o dinheiro, não vai ter como usar o dinheiro e vai ter que parar até de trabalhar para se cuidar, muitas vezes a ponto de a gente estar num estresse extremamente excessivo, que é o caso da síndrome do burnout. Muito obrigada. Se você estiver passando por essa situação, procure ajuda. Procure um profissional para te auxiliar, tanto na área da saúde, mas também um profissional para te auxiliar para garantir os seus direitos. Muito obrigada, Cássia, Isabela, pela participação. Foi um bate-papo tão leve, tão gostoso. Nós agora vamos partir para novos projetos, né? Estamos aí pensando em escrever um livro sobre o assunto. Então, se você que está nos assistindo tem dúvidas, gostaria de fazer algo mais, saber algo mais sobre o assunto, deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo, compartilhe informação e nós estamos aqui à disposição. Muito obrigada pela participação. Cássia, Isabela, obrigada pela participação. Foi muito esclarecedora essa série que estamos fazendo, que é multidisciplinar, profissionais de diversas áreas. Eu quero deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo. Cuide de você como cuidaria de um tesouro, porque é exatamente isso que você é. Então, se cuide. E esse foi mais um episódio do Roldão Rabelo Advocacia. Curta o canal, compartilhe. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.